Então vamos lá. Vamos começar a criar o nosso banco de dados. Vamos aqui para o ambiente do PHP MyAdmin, tá? Que é a administração aqui dos bancos de dados. Pode ser que o de vocês não tenha essa quantidade, porque eu já trabalhei em vários outros projetos aqui com ele. Então, já fiz vários bancos de dados dentro aqui, né, dessa minha estrutura, mas não se preocupem quanto a esse tipo de diferença, beleza? A primeira coisa que eu vou pedir para vocês é clicar aqui então na opção de banco de dados e ele vai dar aqui para a gente algumas configurações. A configuração principal para você criar primeiro o seu banco de dados é a codificação dele, tá? Isso aqui determina quais são os tipos de caracteres que serão aceitos pelaquela base de dados. Eu geralmente coloco aqui ó, o UTF-8 General CI. Por quê? Porque na nossa codificação, na nossa linguagem português, aí brasileiro principalmente, mas no geral em qualquer configuração portuguesa, vai ter acentos, cedilha, né? Alguns caracteres especiais, tá? Então nós precisamos que o banco de dados aceite esse caractere especial, nessa codificação ele aceita. E aqui você coloca o nome da sua base de dados. Lembrando que esse seu servidor local, ele simula os servidores de hospedagem. Então se você tiver uma hospedagem na UOL, na Hosting, HostGator, Ambler ou qualquer outro serviço, quando você for criar o seu banco de dados, ele vai te dar a opção de trabalhar aqui com a collection dela, né? E com o nome, com tabelas, com tudo que eu mostrar aqui. Inclusive, se você já souber utilizar um banco de dados, né, e já quiser aí colocar em servidor, pode fazer no seu servidor. Vamos lá, eu vou chamar esse banco de dados de portal, né? Não sei se eu já tenho aqui com esse nome, acho que não. Então vou chamar ele de portal e vou clicar em criar. Caso você tenha outro projeto que tenha esse nome, não tem problema, tá? Você pode colocar um outro nome aqui, portal_cursos. Aí você diferencia aí, né? Não vai ter problema nenhum. Quando você cria um banco de dados, a primeira coisa que ele pede para você fazer é criar tabelas. Porque esse banco de dados ele precisa de um local para armazenar informações. Então vamos supor que um portal de curso eu vou ter que cadastrar cursos, professores, alunos e vários outros recursos que eu vou estar falando também no decorrer dos módulos, né? Para isso, então, eu não vou cadastrar tudo em uma tabela misturando dados. Eu vou ter uma tabela para curso, uma tabela para alunos, uma tabela para professores, uma tabela para categorias, por exemplo, e por aí vai. Então, vamos começar por onde, né? Eu tenho aqui o front-end do meu projeto. Não tem nem como eu fazer um login se eu não tiver usuários, né? Então, eu sempre costumo começar os meus projetos pelos usuários quando eu tenho uma estrutura de login, beleza? Então eu vou fazer isso, eu vou criar uma tabela de usuários, que são os usuários que podem ser acessados, né? E essa tabela de usuários, ela vai aí influenciar diretamente no acesso. Nós temos que pensar também o seguinte, eu vou ter usuários de que tipo? 3 tipos, tá? O administrador do projeto, do portal, professores e, no caso, alunos, né? Ambos vão poder logar e ambos terão um painel de controle diferenciado. Eu vou criar aqui então primeiro essa tabela, depois eu vou ter que também ter cadastros independentes deles, né? Chamada usuários. Ok. Aqui ele me pede uma segunda opção, que são a quantidade de colunas. O que seriam as colunas de uma tabela, né? Imagine, você tem aí uma tabela de usuários e você precisa de armazenar o que desses usuários? O nome, né? Vamos supor que eu queira colocar aqui a senha também, porque eu vou ter que ter o cargo desse usuário, o nível de acesso desse usuário e várias outras informações. Cada uma dessas informações é uma coluna dessa tabela. Tá? Então aqui essa quantidade de colunas vai ser de acordo com a sua tabela. Ah, mas eu não sei exatamente, estou começando agora, eu tenho dificuldade nisso. Não tem problema. Se você colocar uma coluna, 2 colunas, depois você consegue acrescentar quantas outras forem necessárias. Vamos fazer um teste aqui. Eu vou deixar somente 4 e vou clicar em executar. E vamos supor que quando eu estou criando a minha tabela, eu lembro depois de uma outra. Eu preciso de um ID, tá? Que é o ID, que muitos gostam de colocar também código, mas não faz diferença nenhuma o que você vai colocar aqui. E geralmente esse ID ou esse código é um número único para a tabela, é o que nós chamamos de chave primária. Para que uma chave primária? Imagine você tem lá 3 usuários, o Marcos, a Paula e o João. E você queira excluir o usuário Marcos, né?
Para que o banco de dados entenda qual usuário vai ser excluído, esse usuário tem que ter um índice único, ou seja, um dado que seja diferente de todos os outros da tabela. E isso geralmente nós colocamos aqui no ID, tá? Ou no código. Para que ele seja índice único, você precisa vir aqui e marcar para ele duas opções. A primeira delas é o auto-increment. O que é isso? Quando eu lançar o primeiro registro, ele vai ser o 1. Quando eu lançar o segundo, 2 e assim sucessivamente. Nunca terão dois registros com a mesma numeração. Então, quando eu for solicitar uma exclusão, eu falo lá que eu quero excluir o registro que tenha o índice número 2. E aí, somente ele será excluído. Aqui, automaticamente, ele já me pergunta, você quer deixar esse índice como primário, como chave primária? Sim. Eu quero. Então, esse índice é o índice primário da minha tabela, ou seja, o campo que nunca vai se repetir, um campo que tem um índice único. Na próxima aula, então, nós vamos criar aqui os demais campos da tabela e fazer a conclusão dessa primeira tabela. Obviamente, esse nível de detalhamento eu vou estar dando só na primeira tabela, talvez na segunda, e nas outras eu já vou fazer um pouco mais rápido, tá? Senão, o curso não vai para frente. Se você tem alguma dificuldade, não entendeu, achou algo corrido, eu aconselho você retornar à aula, né, e assistir novamente. Olá, vou estar disponibilizando todas as aulas desse curso aí de forma gratuita no meu canal do YouTube. Eu vou pedir aí aos alunos que dêem uma força, né, clicando em gostei. A cada vídeo que for chegando a 200 likes, eu vou colocando o próximo, né, até colocar todo o material aí do portal, né, disponível para vocês.